Olá pessoal, galerinha dos terceiros anos da Manuel de Castro Filho. Eu espero que vocês realmente estejam bem diante desta situação que não está fácil para ninguém. Para tentar minimizar, a distância das aulas remotas, eu decidi gravar esta pequena videoaula explicando o nosso conteúdo de hoje, ok? Então hoje vamos ver as if clause, zero and face conditional. O que são as if clause ou conditional sentences? São as frases que têm if ou que a gente chama frases que dão ideia de condição. O que caracterizam estas frases? O if, O if que vai ser o nosso se em português. Exatamente o que vai indicar a condição. Só faço isso se acontecer aquilo, ok? Então vamos lá, nós temos dois exemplos aí, ó, em inglês, com algumas palavras em destaque. No primeiro exemplo, nós temos If you eat sugar, you get diabetes. Se você come açúcar, você fica com diabetes, você adoece de diabetes. Segundo exemplo, If we eat snakes before lunch, we will spoil our appetite. Se nós comermos, ou comemos petiscos antes do almoço, nós estragaremos nosso apetite. Então, observem que nós temos aí, essas duas frases que utilizaremos nos próximos slides. Essas mesmas frases aí, ok? Então, só para a gente recapitular. Frases do tipo condicional dão ideia de condição, indicam condição. Tem que ter o if, que é o nosso se em português, ok? E aí adentraremos nos detalhes, que é o que nós veremos hoje, essas duas condicionais aí, a zero e a face conditional. O que caracteriza a zero conditional? Ela vai ter que ter o que na frase? O if mais verbos no presente simples. Olha aí, nós temos o if, E os verbos no presente simples aí são eat e get. Por isso que fica, se você come açúcar, Se você ingere açúcar, come açúcar, você consegue, você fica, você adoece de diabetes, ok? Então, zero conditional vai ser caracterizada pelo if, que tem que ter em toda a frase condicional, mais verbos no presente simples. E a primeira, o face conditional, primeira condicional, o que é que vai caracterizá-la? Tem que ter o if, como toda condicional, que indica condição, mais o will, que vai indicar futuro, O will, quando ele vem antes do verbo, ele indica futuro. Então, a primeira condicional vai indicar futuro. Tem que ter o if mais o will. E aí nós temos, ó. If we eat snakes before lunch, we will spoil our appetite. Se nós comermos petiscos antes do almoço, nós estragaremos nosso apetite. E toda frase, if clause, frase do tipo condicional, que é caracterizada pelo if, vai ter uma condição, já que tem o if, que é o se, e também um resultado. Aí, pegando as mesmas frases, ó, observem que a parte que vai indicar a condição sempre vai ser a parte do if. E vejam que nessas frases aqui, nesses dois exemplos, esta frase está separada por vírgula. Então, a parte que tem o if é a condição e a parte depois da vírgula será o resultado. O que é a condição na primeira frase? Se você comer açúcar. Se você come açúcar. Resultado, você fica com diabetes. Segunda frase. Se nós comemos petiscos antes do almoço, condição. Resultado, nós estragaremos o apetite. Então, sempre lembrem-se que a parte da condição vai ser a parte que tem o if. E o resultado vai ser tudo o que vier depois da vírgula. Neste caso aqui. Só que nós temos uma observação. Aqui, ó, eu coloquei as mesmas frases. Só que observem que no primeiro exemplo aí, ó, na segunda frase, que está depois do asterisco, o if vem no meio da frase. E agora, o que foi que aconteceu? Mudou alguma coisa? Não, só fez a inversão da frase. Enquanto na primeira frase, eu tenho uma vírgula, na segunda não tem uma vírgula. Por quê? Porque o if veio no meio da frase. Quando o if vem no meio da frase, eu não preciso de vírgula. E aí, como é que eu vou saber onde fica a condição e onde fica o resultado? Muito simples. Eu não disse para vocês? A condição sempre vai ficar a partir do if. Então, mesmo o if vindo no meio da frase, você consegue distinguir aí, diferenciar
saber onde fica a condição e o resultado. Então, nesta frase aí, ó, you get diabetes if, no meio da frase, you eat sugar. Onde é que vai ficar aí a condição? A condição vai ser a partir do if. Do if até sugar é a condição. E o resultado é tudo que vier antes do if, ou seja, you get diabetes, ok? Traduzindo fica, você adoece de diabetes se você come açúcar, certo? A diferença da primeira frase para a segunda, nesse primeiro exemplo aí, é só a inversão. E o if que vinha no começo na primeira, vem no meio na segunda. Na primeira tem vírgula e na segunda não tem vírgula, ok? Segundo exemplo. If you eat Snickers before lunch, vírgula, we will spoil our appetite. Se nós comemos petiscos antes do almoço, se nós comermos, condição, nós estragaremos nosso apetite. Resultado. Quando eu coloco o if, eu inverto a frase, coloco o if no meio da frase, fica a mesma frase, só muda que agora o resultado vem para o começo e a condição vai para o final. Onde é que fica a condição aí na frase, no segundo exemplo aí, na frase que vem depois do asterisco, que eu fiz a inversão, a condição vai vir sempre a partir do if, né? Então, do if, ó, if we eat Snickers before lunch. Se nós comermos petiscos antes do almoço, condição. Resultado, tudo que vem antes do if. We will spoil our appetite. Nós estragaremos nosso apetite. Será o resultado, ok? Então, só recapitulando. Toda frase condicional, conditional sentence, if clause, tem que ter o quê? O if. O if é o nosso se em português, que indica o quê? Condição. Nós trabalhamos hoje com a zero. O que caracteriza a zero conditional? A zero condicional. O if mais verbos no presente simples. E o que caracteriza a first conditional? O if mais o will. Lembrando que toda frase condicional tem que ter o if. Onde é que eu tenho na frase condicional? A parte da condição, a parte que tem o if. Certo? Se o if vier no começo da frase, é até onde tem a vírgula, vai ser a condição. Depois da vírgula, será o resultado. Se o if estiver no meio da frase, a partir dele, do if, será a condição e antes dele, tudo que vier antes dele, será o resultado, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, certo? No retorno trabalharemos, né, mais detalhadamente. Espero também que estejam bem. Muito obrigada de coração. Bye, bye e até o retorno.